Bom, gente, Mayara do futuro aparecendo aqui na introdução. Logo, logo eu vou colocar o vídeo que eu comecei gravando ontem pra vocês, porque eu ia gravar um vlog. Esse ia ser um vlog, né? Só que eu percebi que eu tinha muita coisa pra falar. Ontem, que vocês vão ver primeiro, eu comentei das leituras que eu fiz recentemente, do que eu tava lendo, e deu tipo quase 20 minutos. E eu falei, não, isso não vai funcionar como um vlog, porque vlog são momentos mais curtos de conversa, momentos de imagens bonitas, pelo menos os que eu gravo nesse estilo. Então esse vlog, que não é vlog, vai ser realmente de conversa. Então vocês, logo em seguida, depois dessa introdução, vão ver eu falando sobre os livros que eu li recentemente, o que eu ando lendo. Eu separei uma partinha pra falar um pouquinho da minha relação com o Instagram, falei sobre isso ontem, que eu tô usando menos Instagram e como isso tá influenciando na minha vida, e depois eu vou voltar pra essa imagem, pro eu de agora, pra falar um pouquinho com vocês sobre séries, filmes e outras coisas que eu ando consumindo. Não sei, não gosto muito dessa palavra, mas eu não sei como substituir ela no momento. Então é isso, falar pra vocês sobre recomendações e o que está enchendo os meus dias. Então eu espero que vocês gostem. É um tipo de vídeo que eu não gravo com muita frequência, falando sobre realmente recomendações assim, conversando sobre o que eu tô ouvindo, escutando, lendo, mas eu ando gostando muito de assistir e escutar esse tipo de conteúdo. Então eu tô vendo muito vídeo no YouTube sobre isso. Eu tava agora vendo um vídeo da Bárbara Bonangelo, que é uma jornalista e ela fala sobre literatura e outras coisas, e é um vídeo basicamente dela falando sobre isso também, sobre o que ela tá lendo, escutando, enfim, como tá a rotina de vida dela também. E eu acho que é um tipo de conteúdo que tá me agradando e eu sempre fui da opinião que eu devo gravar coisas que eu gostaria de assistir. Então é isso. Vocês vão ver agora a Mayara do passado falando sobre livros e logo logo eu já volto pra falar com vocês sobre algumas outras coisas. Desde que eu apresentei o TCC também, o meu ritmo de leitura ele voltou com uma força assim, porque no começo do ano eu tava lendo muitas leituras acadêmicas e não tava conseguindo me dedicar mesmo, ou ao menos me interessar por outros livros, né? O último vídeo do canal foi uma resenha, eu fiquei muito feliz em fazer aquele vídeo, eu sempre me orgulho bastante das minhas resenhas, então é um conteúdo que eu espero conseguir trazer com mais frequência a partir de agora aqui no canal. Mas eu queria falar de leituras. Antes do último vlog, que era o vlog sobre First Time Caller, que é um livro de romance, eu estava lendo ao mesmo tempo um livro da Agatha Christie, que eu tinha comentado naquele vlog, mas na edição final eu acabei cortando porque eu achei que não fazia muito sentido, mas eu queria recomendar pra vocês, que é Os Crimes ABC. Eu tava com vontade de ler um mistério. A Agatha Christie e o Sherlock Holmes, né, que é do Conan Doyle, são os meus livros, assim, que quando eu preciso daquele conforto desse gênero, eu vou atrás. Principalmente Conan Doyle, porque eu cresci lendo Sherlock Holmes, foi muito presente na minha vida. Eu tenho, eu acho que a coleção completa aqui em casa, eu tenho um box e várias outras edições. A Agatha Christie, eu fui descobrir ela já mais velha, comecei a ler, sei lá, depois que eu já tinha mais de 18 anos, e eu gosto dela, mas dificilmente um livro dela se torna favorito e eu fico realmente deslumbrada. E esse daqui foi 5 estrelas favoritado. Porque assim, eu acho que a minha questão com a Agatha Christie do que eu já li dela, que foi O Assassinato no Expresso do Oriente, Um Corpo na Biblioteca, e tem mais dois outros, eu acho, que aqueles livros, eles têm um grupo de personagens muito grande e muito caricatos. E isso é legal, é divertido, mas eu acho que por esses grupos de personagens serem muitas pessoas e umas coisas muito mirabolantes acontecendo, eu fico meio perdida na história e eu sinto que funciona melhor pra mim esse tipo de história no cinema. Tem aquele filme Clue, que eu adoro aquele filme, e é mais ou menos essa vibe, e eu gosto mais quando eu tô vendo, eu tô conseguindo visualizar melhor aqueles personagens, as caricatices deles. Mas aqui, gente, foi mais interessante pra mim como leitora, porque o grupo de personagens é menor e a gente tá acompanhando uma das coisas que eu mais adoro sobre Sherlock Holmes, que nem todos os livros da Agatha têm isso, é que a gente tá acompanhando aquele personagem que é
que não é o detetive, ele é um amigo do detetive, ele é meio leigo nos assuntos ali que estão rolando, ele tem alguma experiência policial, alguma coisa assim, mas ele não é o detetive de fato, então ele também tá perdido como a gente, e a gente vai acompanhar com ele, você se sente menos sozinho, você dá risada dos comentários que ele faz sobre o detetive, sobre as coisas que estão acontecendo, porque aqui a gente acompanha o Capitão Hastings. Eu não sei porque eu tava falando em inglês, gente, oh meu Deus. Mas enfim, a gente acompanha que ele era capitão da polícia, eu acho, né? E aí ele é amigo do Poirot, que é um dos detetives principais da Agatha Christie, que ela tem mais de um, diferente do Sherlock Holmes, que é só o Sherlock Holmes. A Agatha Christie, ela tem mais de um detetive na série de livros delas. E aqui tá acontecendo crimes, uns crimes que o Poirot, ele começa a receber umas cartas, né, e as cartas, elas vão anunciando os crimes, e os crimes, eles seguem uma ordem alfabética, eles acontecem numa cidade que começa com A, e uma pessoa que o sobrenome dela também é com A, e aí depois é o B, o C, e assim vai. E esses crimes estão sendo enviadas, essas cartas pro Poirot, e aí a primeira carta ele fica meio assim, acha esquisito, mas não põe muita fé, tal, mas ele fala pra polícia, a polícia também não põe muita fé, mas aí os crimes começam a acontecer e ele começa a investigar, porque ele quer parar essa onda de crimes. Então, é basicamente um serial killer que tá rolando aqui. E aí você vai acompanhando o Poirot indo atrás desses crimes, tentando fazer as ligações entre eles, e é tudo meio que narrado por esse amigo do Poirot. Então é muito engraçado, é muito divertido, é muito instigante. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Depois de um tempo eu pensei que, assim, eu não amo a conclusão final, porque os crimes estavam acontecendo, como eles estavam acontecendo. Não foi a coisa mais interessante do mundo, mas eu acho que a construção toda é tão boa que ainda assim vale muito a pena. É o meu livro da Agatha Christie favorito que eu li até agora. Quando eu terminei de ler, eu tava mais ativa no Instagram, né, que faz uns 2 meses, eu perguntei outros livros da Agatha que tem esses grupos de personagens menores, com uns crimes mais, assim, psicológicos, e aí me recomendaram alguns, eu lembro que eu tirei print, então depois eu vou dar uma olhadinha. Então, assim, amei esse livro, recomendo muito. Tá chegando outubro, eu já começo a ficar com vontade de consumir essas histórias de horror. E essa daqui não é horror, né? Mais mistério, mas foi muito legal. E aí, gente, eu li... eu tô lendo, na verdade, faz alguns meses, que eu sempre deixo em São Paulo, mas dessa vez eu resolvi trazer pra Campinas justamente porque eu queria falar com vocês sobre que eu tô lendo New and Selected Poems, da Mary Oliver. E eu tô lendo isso aqui, gente, no ritmo mais lento possível. Porque assim, eu pego, geralmente só de fim de semana, e quando eu tenho vontade. Eu não era muito de ler poemas. Esse ano eu li um da Wendy Cooper, que é um livro bem curtinho também, que tinha um poema que foi muito, assim, significativo pra mim esse ano. Eu li várias vezes, me marcou mesmo, que chama The Orange, a laranja. É um poema lindo. Eu já cheguei a comentar sobre ele aqui no canal. E aí eu comprei um livrinho da Wendy Cooper com alguns poemas muito bonitinhos também, mas eu acho que o grande destaque pra mim foi esse poema The Orange. E tinha alguns outros que eu gostei. Eu não tô com a edição aqui, mas ela é uma graça. E aí eu comprei um da Mary Oliver, porque eu já tinha lido alguns poemas dela na internet, assim, e sempre me emocionaram bastante, sempre me tocaram muito. E ela fala muito da relação ser humano e natureza. Então, eu tô gostando muito. É um pouquinho desafiador, porque ler poemas já é um pouquinho difícil pela estrutura, é uma coisa mais simbólica, metafórica, então demanda um pouquinho mais. E por ela falar muito de natureza, ela fala nome de animais, insetos, árvores, plantas que eu não conheço. Então eu vou bastante pesquisar o que elas significam, mas assim, não é o suficiente assim que me irrite. Eu só preciso pesquisar algumas coisas e eu consigo captar ali o poema. E eu tô apaixonada, todo poema que eu leio eu dou uma choradinha. É sempre essa relação da natureza e das dificuldades da vida e como a natureza serve de metáfora pra isso. Lindo, lindo. Hoje mesmo já li um poema aqui, chorei porque é muito lindo. E eu adoro essa edição, com a foto dela. São bastante poemas, eu acho que é um bom livro pra se introduzir a leitura da autora, né, porque são fases diferentes dela, são poemas novos, mas ainda assim de algumas fases de temporais diferentes que ela escrevia, e eu tô adorando, então eu precisava falar com vocês também. E aí eu também tô lendo um que eu ainda tava mais ativa no Instagram, né? E aí eu falei assim, gente, me ajudem a escolher o meu livro do metrô, porque eu tô lendo um calhamacinho,
que a gente já vai comentar também, e não tava dando pra levar isso aqui no metrô. Aí eu falei assim, não, preciso de algum livro pra me levar no transporte público. E aí eu peguei alguns livros lá menores, e aí um deles era Laços de Família, da Clarice, e foi o mais votado, é óbvio, porque as pessoas são alucinadas com Clarice, e com razão, gente. Eu já li, tô na página 56, eu realmente tô lendo mais no metrô mesmo, e no caminho do trabalho, no ônibus, então eu tô lendo devagar também, sem pressa nenhuma, e eu já li 5 contos daqui, todos fantásticos, alguns mais que outros. Um dos contos daqui eu já tinha lido e eu já li e reli algumas vezes. Eu li a primeira vez pro vestibular 5, 6 anos atrás, que é o conto Amor, e eu acho esse conto fantástico. A Clarice, ela vai discutir bastante o que era próximo a ela, né, que é a vida dessa mulher de classe média na época dos anos 50, 60, que era ali a época dela, né? E aí, só que é muito universal as coisas que ela fala, principalmente a representação da vida feminina. Tem um conto aqui, gente, que chama A Galinha, que é fantástico. E porque eu também tô usando menos rede social, eu sinto que eu tô lendo de forma mais presente. Então, esse conto A Galinha, eu achei ele muito bom, eu tive interpretações que eu acho que estavam muito próximas do que ela tá falando ali, do que ela tava questionando, criticando, mas eu fui atrás de ler uns artigos sobre. Aí eu li um artigo bem interessante sobre esse conto também, analisando essa condição da mulher e a representação dela na galinha, né? E se eu achar, eu acho que tá no meu celular, eu vou pegar o nome do artigo, eu vou colocar no box de informações. E assim, é um pouco difícil ler Clarice, porque é isso, ela mexe com você ali, que você tá com a personagem, mas aí a personagem, ela tá meio na mente dela, um fluxo de pensamento, então você se perde um pouquinho ali na história, e isso é muito bom, né? Dá um desconforto, faz você ter que prestar atenção na história, mas, assim, não achei muito difícil até então que eu li. Porém, teve um conto que eu baixei outro artigo pra ler, ainda não li. Se eu ler até o final do vlog, eu coloco o nome dele também na descrição, que é A Imitação da Rosa. Eu achei esse conto bem difícil de entender. Na verdade, me lembrou bastante um livro que eu tenho da John Didion. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Me lembrou bastante Play It As It Lays, da John Didion, porque A Imitação da Rosa, que é o conto aqui, vai falar dessa mulher que ela não deixa claro, mas parece que ela fez um tratamento psiquiátrico, psicológico, não sei se por uma questão de, assim, de tentar com a própria vida, né, mas ela tá passando por situações ali, ela voltou pro lar depois disso e ela tá meio instável. E aí é bem confuso estar na mente dessa personagem e tal, e a linha de pensamento dela, e me lembrou bastante esse livro aqui, porque nesse livro da John Didion, a personagem também, ela acabou de sair, se eu não me engano, ou ela, não, eu acho que começa o livro, ela foi internada num local psiquiátrico, e a gente volta na história pra entender o que levou ela a chegar até ali. Ela também é casada, então tem toda essa questão, e aí me lembrou bastante que eu sou apaixonada por John Didion, né, preciso voltar a ler, gente, faz meses que eu não leio nada dessa mulher, eu acho que a minha personalidade tá se esvaindo, porque... Enfim, ela me moldou muito nos últimos 2 anos, mudou completamente a maneira como que eu vejo a escrita, eu já falei sobre isso, e ler Clarice foi muito bom também, por isso tá sendo muito bom. E aí a gente chega na grande estrela do momento, que é The Way of Kings, do Brandon Sanderson. Sim, gente, comprei o box com os 3 primeiros volumes do The Stormlight Archive, que é eu ia falar trilogia, mas tem esses 3 primeiros livros, mas tem outros, eu acho que vai ser uns 6, 7 livros. Ele não terminou de lançar, mas diferente do George R. R. Martin do Game of Thrones, né? Ele é mais consistente com os lançamentos dele, ele tá sempre lançando coisa, é o Stephen King da fantasia, e eu nunca tinha lido nada. E assim, gente, eu tô lendo também no meu ritmo total, tava levando no transporte público, mas essas edições, gente, muito capengas, já saiu página, foi caro, mas eles são ainda mais caros se for a edição normal mesmo, essa é a edição de bolso, né, e eu acho que pro tamanho desse livro, eu prefiro ler numa coisinha mais compacta mesmo.
E eu tô na página 138, como eu falei, lendo no meu ritmo. Aqui a gente tá seguindo dois personagens, uma personagem feminina e um personagem masculino, passando por momentos diferentes nesse mundo fantástico. Um tá meio ali que ele era um guerreiro, eles são super novos, né? Eu não esperava muito isso, eu acho. Eu não sabia muito sobre o que é o The Way of Kings. Então eu não tinha ideia da sinopse e dos personagens. Então a gente acompanha essa menina que tá... Ela é de uma família da nobreza, mas a família dela perdeu tudo, o pai dela morreu e ela tá precisando fazer uns esquemas ali pra conseguir conquistar dinheiro e importância e poder e etc. Então ela tá nesse momento tentando se infiltrar ali em outra área da nobreza. E a gente acompanha o personagem masculino, o Kaladin. A menina, eu nunca lembro o nome dela, é meio difícil o nome de personagem de fantasia, é Shallan. Não sei se é assim que pronuncia, e ele é Kaladin. E ele era um soldado, né, tal. E aí ele também ele durante a guerra é capturado e vira um escravo e a gente tá nesse momento ali com ele. Gosto mais dos capítulos do Kaladin, são mais interessantes pra mim, mas os delas estão interessantes também. É muito fácil de ler, não é uma fantasia difícil, sabe? Eu achei ela bem acessível, não gosto muito dessa palavra, mas eu diria que é, comparado com outros livros de alta fantasia que eu já li, que também não são muitos. Eu li O Senhor dos Anéis, que eu também não acho a coisa mais difícil do mundo, né? Um pouquinho mais denso, mas é tranquilo até. E Game of Thrones, que é bem mais político. E o que acontece aqui, que eu não esperava muito e me deu uma travadinha, é que esse livro, ele tem, pelo menos nesse primeiro momento, que esses personagens são mais jovens, não sei se isso vai mudar ao longo da história, ele tem uma vibe um pouco mais juvenil, na minha opinião, sabe? Tem umas coisas meio acontecendo de violência e tal, mas ainda assim, de alta fantasia que eu tenho costume, é um pouquinho mais juvenil, sabe? E também tem um quesinho muito de RPG, sabe? Eu nunca joguei RPG, conheço RPG por cima, não sou muito do videogame. É uma coisa que eu vou falar com vocês também de jogos, sobre jogos que tá adentrando a minha vida, mas tem um quesinho de RPG. Cada capítulo são essas situações, principalmente os do Kaladin, que apesar de eu gostar muito, tem um pouco disso, dele ter que vencer ali o que tá rolando. E assim, tô gostando. Tô muito no começo, gente, isso daqui é enorme. Comprei a trilogia, óbvio que eu vou continuar. Mas tá inesperado. Aí se isso é pro bom ou pro mal, ainda não tenho certeza. Mas é basicamente isso. Teve só mais um livro que eu tinha anotado pra falar com vocês, que eu li. Deixei no meu computador desligou. Mas teve mais um livro que eu li. É um e-bookzinho que eu li, que chama The Bookstore Sisters, que é da autora da Magia e a Sedução. Tem aquele filme com a Sandra Bullock e Nicole Kidman, que eu amo aquele filme, amo de paixão. E aí, essa autora, ela escreveu o livro que inspirou esse filme, e ela tem uma série de livrozinhos de novelas no Kindle, que sim, são curtíssimos, menos de 50 páginas, alguns, o primeiro tem 38 páginas, e que chama The Bookstore Sisters, o primeiro, né, as irmãs da livraria, e tá gratuito no Kindle, sabe? E eu tava no cinema, cheguei mais cedo, tava esperando a sessão começar, e aí eu não tinha nada pra ler, porque eu não tinha levado o livro, porque eu não tava com a pretensão de chegar tão cedo, e eu só tinha isso no Kindle. E aí eu peguei pra ler o primeiro livro, que é sobre essas duas irmãs, que elas não são feiticeiras, pelo menos nesse primeiro momento não tá muito isso, ficou meio nas entrelinhas, parece ter uma coisa meio mágica ali, mas não tenho muita certeza. Mas essas duas irmãs, elas são brigadas, assim, elas tiveram uma briga de família, uma mora em Nova York, outra mora nessa cidadezinha pequena da qual elas nasceram, né, são originárias, e aí o pai delas faleceu e ele deixou a livraria. A irmã que mora em Nova York, ela ficou muito ressentida com a morte da família, do pai, da mãe, etc. Então ela saiu de lá, ela achou que aquela livraria ela só ia trazer problemas pra família, ela queria vender, e a irmã totalmente contra, quer manter a tradição, etc. E a irmã acaba eu acho que é isso, a irmã acaba se machucando, a filha da irmã dela manda uma mensagem pra ela, uma carta, e aí ela vai ajudar a irmã, e aí ela acaba voltando pra cidadezinha pequena dela. E assim, gente, 38 páginas, eu achei que é uma construção muito legal, é muito atmosférico, toda essa vibe da
cidade pequena, aconchegante, eu adorei. Eu comecei a ler o segundo, que também é uma novela bem curtinha, que é The Bookstore Wedding, né, o casamento da livraria, que aí, né, tem um romance ali também. Mas assim, muito quentinho no coração. Eu tava procurando coisas com bruxas e algo assim, por isso que eu acabei também indo pra... eu acho que eu gostei mais, eu tava bem na vibe disso. Era bem no fim de semana que eu tinha acabado de assistir Suspiria, o novo de 2018, não do Argento, que eu adoro o do Argento. Eu não lembro, é Hoffman, alguma coisa o nome da autora, Alice Hoffman? Eu acho que sim, mas eu recomendo. Eu acho que tem tradução, mas eu não tenho certeza. E se você lê em inglês, é bem gostosinho mesmo. É da Alice Hoffman mesmo o nome dela. Então é isso. Pausar aqui a música pra falar com vocês sobre uma coisa, né? Eu tava vendo aqui essas fotos. Essa foto aqui é de 2020, eu tinha 19 anos. Essa é de 2023, então eu tinha 22. E hoje eu aproveitei e tirei umas fotos com a câmera, né? E uma coisa que eu passei a perceber recentemente é que desde que eu comecei a usar menos rede social, principalmente o Instagram, eu não tô tirando mais selfie. E isso tem melhorado muito a minha questão de autoestima e tal. E eu acho muito importante isso, porque, tipo, quando você tira uma foto com um celular, o rosto da gente, tudo fica completamente distorcido. E é muito fácil você só se ver através dessa lente do seu celular. E essa visão é, de alguma forma, transportada para a visão que você tem quando você olha no espelho. Você começa a reparar em umas coisas absurdas. E toda vez que eu volto para altos retratos que eu tiro com a câmera, eu tenho outra reação. Então, eu acho interessante falar sobre isso também. Porque é uma discussão que tá em alta há um tempinho, né, dessas coisas dos filtros, por exemplo. Eu não uso filtro em foto, esses filtros que o Instagram coloca nos stories mesmo, há um bom tempo, eu acho que mais de um ano, assim, porque é isso, distorção total de como a gente é, de como a gente se apresenta e de como isso reflete na nossa vida fora da internet. E com toda essa questão de inteligência artificial e tudo mais, cada vez mais em alta, o que vem me incomodado muito em ter essa presença virtual é que nada parece mais real. Não que em algum momento pareceu muito real, mas eu acho que tá cada vez mais robotizado e artificializado, né? Não tem outra palavra. E isso me incomoda muito, sabe? Eu quero muito mais essa coisa do real mesmo, por isso que eu tô deixando as minhas redes sociais e pretendo seguir esse caminho. Eu acho que tem sido muito bom, tem sido muito bom. Eu escrevi um pouquinho pro Substack e eu não sei se eu ainda vou publicar. Se eu publicar, eu vou soltar junto com esse vídeo, aí vocês conseguem ir lá lendo um pouquinho sobre o dia que eu decidi que eu ia largar o Instagram. Eu tive que atender o telefone, aí eu vim pra cama pra conversar com vocês sobre isso. Porque assim, eu larguei o Twitter no final do ano passado, quando rolou toda aquela questão política, etc., que o Twitter foi bloqueado aqui no país. Eu fiquei um mês sem usar, percebi que, assim, eu tava gastando muito tempo da minha vida no Twitter, tava me gerando, tava sendo, assim, fonte de ansiedades que não fazia sentido eu ter uma necessidade de compartilhar sobre a minha vida pessoal, sem nem pensar, de compartilhar opiniões, que parecia que era isso, eu tava colhendo de outras pessoas, nem tava filtrando e já passava, assim, pros outros como se fosse algo meu. E assim, sem considerar, sem ter senso crítico nenhum. Aí eu larguei o Twitter. Conheci pessoas muito legais por causa do Twitter, pessoas que eu realmente conheci na vida real, sabe? Pessoas que, por causa do Twitter, eu encontrei uma comunidade quando eu era mais jovem, né, adolescente, sobre cinema, literatura, e são pessoas que, como eu falei, eu encontrei já pessoalmente lá em São Paulo, criei laços. Então, assim, essa parte muito legal, mas todo o resto tava sendo extremamente tóxico, pra não falar outra palavra. E aí eu larguei. Faz 6 meses que eu tô sem Twitter, se não mais. Só que, assim que eu diminui o uso do Twitter, o meu uso do Instagram aumentou. E assim, o meu problema era os Reels. Eu ficava horas e horas assistindo, porque o algoritmo foi construído ali, pegou o que eu curtia de assistir e tudo mais. E aí chegava e eu percebia que eu perdi meu dia vendo Reels, além de que tinha toda essa questão de precisar compartilhar sobre a minha vida pessoal, que tava sendo ruim, sabe? Eu só percebi isso quando eu parei.
E aí eu decidi que eu ia largar, parei de usar o Instagram. O que acontece? Minha conta tá ativa. Hoje mesmo eu tirei essas fotos que eu tava mostrando pra vocês e postei. Na hora que eu postei, assim que eu postei, eu já excluí o aplicativo de novo, porque a grande mudança que eu fiz foi excluir o aplicativo do meu celular. Não ter esse aplicativo no celular faz com que eu não tenha necessidade de o tempo todo estar abrindo ele pra postar coisas aleatórias sobre o que eu tô fazendo, que não faz sentido, sabe? Eu tava deixando aquela coisa clássica de, tipo, eu tava deixando de viver o momento que eu tava vivendo pra postar. E, tipo, não fazia sentido, sabe? Eu tava perdendo a minha vida, eu tava pra viver essa vida artificial da internet. Gente, desde que eu deixei o Instagram, eu tô lendo muito mais. Eu voltei a assistir séries. Eu fui uma adolescente que assistia muitas séries. Muitas, muitas, muitas. Se você entra no meu TV Time, são horas e horas e dias de séries assistidas. E eu não assistia mais, porque era isso. Acabava o meu momento livre, eu ficava no Instagram. Então é basicamente isso, gente. Agora que eu tô passando menos tempo em rede social, eu continuo utilizando a internet, né? Fico ouvindo podcasts. Eu não escutava podcasts, episódios inteiros, de quase uma hora, há muito tempo, sabe? Tipo, eu não tinha... Eu acho que parecia que eu não tinha tempo, mas era porque o meu tempo estava sendo consumido por outras redes. É total essa lógica de roubo de tempo. Eu sei que tem alguns livros sobre o assunto, algumas pesquisas, e é muito real, sabe? Quando você para de usar, você percebe. E eu acho que o mais importante pra mim é não ter isso na ponta dos meus dedos. Conseguir sair desse negócio de estar assim no celular o tempo todo e entender que existe um mundo ao meu redor. É aquela coisa muito que o pessoal fica brincando, tipo, vai tocar na grama, sabe? Vai viver o mundo lá fora, que você vai perceber que muitos das nossas questões atuais, com nós mesmos, com o mundo, as ansiedades, são muito derivadas de uso extremo do celular. Eu não estou abdicando, não sei se é essa palavra, não estou propondo que a gente largue o celular. Eu não vou fazer isso, eu não vou excluir a minha conta. Ali tem, também no Instagram, tem muitas pessoas que eu me conectei por causa da rede social, né? E eu gosto de postar foto, vídeo de vez em quando, uma coisinha ou outra, mas eu não vou usar da mesma maneira. E isso tem sido muito bom. E aí agora eu sinto que até tenho mais vontade de gravar vídeos assim, mais longos, de conversas, porque eu quero falar sobre as coisas. Só que agora o que eu quero falar, eu penso antes, eu tenho tempo pra refletir sobre. Eu tô escrevendo muito mais, que é uma coisa que eu já tô fazendo há alguns anos, né? Mas eu sinto que tá ainda maior, porque às vezes me dá aquela coisa, preciso falar com alguém sobre uma coisa da minha vida. Eu vou lá e escrevo, ou falo com amigos, gente. Eu tô tentando aumentar, é uma coisa que eu fiz nos últimos anos também. Agora eu já tenho uma comunidade de amigos da vida real muito maior, que assim, é outra relação, sabe? Quando você vê essas pessoas de carne e osso e conversa com elas, você se sente realmente menos sozinho. E eu vi muito um post recente, de vez em quando eu tô entrando lá no Substack, né? E eu vi uma pessoa falando que, tipo, você não precisa só ter tempo livre de descanso, sabe? Se encontrar com amigos, sair para lugares e realmente esquecer das coisas e só estar ali com outras pessoas se divertindo é um descanso ativo muito absurdo e é real, sabe? Então, enfim, é um assunto que provavelmente eu vou trazer alguns momentos aqui pro canal, porque quando você passa por esse tipo de mudança, você percebe como é muito positivo e você eu gostaria que as outras pessoas também fizessem isso, porque realmente tá trazendo muitos benefícios pra minha vida cotidiana. Tenho muita mais vontade de fazer coisas fora da internet, ir atrás de hobbies, mas hobbies presenciais, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Clube do livro, clube de cinema, fazer coisas online não me agrega, não consigo, não fico tão engajada como se eu vejo as pessoas e preciso interagir. Isso vem muito de uma maturidade, eu acho, também. Então, enfim, é isso. Estou longe da internet. Voltamos aqui e eu já falei sobre literatura. Como vocês viram, eu tô lendo bastante coisas diferentes, de gêneros diferentes. Falei um pouquinho, eu acho que se eu devo ter colocado aí no vlog sobre o Instagram, que eu tô usando menos, e por causa disso eu tô, assim, criando outras relações com o meu tempo. Parece que eu realmente consegui diminuir o ritmo de
dos meus dias, porque eu não fico bitolada em rede social. E aí, por causa disso, eu retomei essa coisa de ver séries. Tô assistindo bastante séries. Eu anotei aqui pra falar com vocês algumas que eu assisti recentemente. Começando com uma que eu tô vendo, na verdade, há um bom tempo, né? Porque já são várias temporadas. E eu vi, finalmente, eu acho que a 4ª temporada, que é Abbott Elementary. Abbott Elementary, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma série, gente, uma sitcom. Eu gosto muito de sitcom, eu sempre gostei de sitcom, e eu, desde Friends, The Office, tem aquela Superstore que eu assisti completa também. Tem algumas outras também que eu nem sei se encaixa muito como sitcom, como aquela The Good Place, mas meio que é, né, uma série de comédia ali com um grupo pré-definido de personagens num ambiente também pré-definido, né? E Abbott Elementary se passa numa escola pública dos Estados Unidos, nessa comunidade majoritariamente de pessoas pretas, e é muito bom, gente, é muito engraçado, e a 4ª temporada tá fantástica, é uma das temporadas mais engraçadas que eu já vi de sitcoms. Todo episódio eu tava morrendo de rir. E também teve uma profundidade ali na história de cada personagem, né? Principalmente, eu acho que o grande destaque dessa temporada é a Ava, que é a diretora da escola, porque a gente acompanha esse grupo de professores, a diretora. E a diretora, ela é uma personagem daquele tipo de personagem que começa meio assim, tipo, engraçado, só que ela vai ganhando um peso por causa muito, eu acho que também do roteiro, que é a personagem principal, que é a Janine, ela é a criadora da série, é a autora, né, a atriz. Ela é a autora da série e tudo, e ela criou esses personagens, escreve bastante os roteiros, ali comanda aquela sala de roteiros. E aí, a personagem da Ava, que é a diretora, é interpretada por outra atriz, que eu não lembro o nome agora, mas assim, a atriz é muito boa e a personagem é muito engraçada. Então eu acho que ela já ganhou Emmy por causa da série, a série foi indicada pra vários Emmys nessa 4ª temporada também, e eu acho que eles deram um destaque maior pra ela. Provavelmente, na minha opinião, ela tinha que ganhar o Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia esse ano, e a personagem acabou, eu acho que também pra ir por esse caminho, porque deu pra ver que ela é um destaque, ela teve muito destaque mesmo essa temporada, né? E aí teve um destaque mais emocional, mais de aprofundar ali na personagem, não ficar uma coisa meio só assim, só por cima da personagem. Então eu gostei muito, recomendo muito. Eu acho que é uma série que às vezes no comecinho, como toda sitcom, você no começo nem tudo você vai dar risada e você vai acabar ficando naquela série não só pela comédia, mas como pelo seu apego aos personagens. Pelo menos é o que acontece comigo. Friends eu assisto hoje em dia, eu não dou risada de muita coisa, né? Muita coisa envelheceu mal, inclusive. Mas eu sou muito apegada às trajetórias desses personagens. E eu gosto das personalidades deles e como eles crescem, então é legal por isso também. Então, Abbott Elementary recomendo muito, tá no Disney Plus agora. Inclusive, gente, eu tô assistindo bastante coisas no Disney Plus, vocês vão ver. Tanto que a segunda série que eu vou comentar com vocês é Andor. Eu acho que é assim que pronuncia. Porque eu não assistia nada de Star Wars há um bom tempo. Eu acho que eu não vi da trilogia nova. Assim, eu gosto muito da trilogia original. Eu assisti quando eu era pré-adolescente, com meu pai, que gosta muito também. Ele viu no cinema, gente, Star Wars, os primeiros. E então, quando ele era novo também. Então é uma coisa que eu tenho muito ali de apego também com meu pai. Esses filmes dos anos 80, 70, a gente assiste muito juntos, porque ele tem um apego afetivo e eu fui criando esse apego por assistir com ele, né? E aí, Star Wars eu gosto muito desses originais. Dos novos eu assisti o primeiro, o segundo, nunca vi o terceiro, já tentei começar e nunca deslancha pra mim, eu fico cansada e paro de assistir, né, da trilogia da Rey. Eu gosto do primeiro, o segundo eu lembro que eu gostei também, mas eu não me vejo revendo, por exemplo, não por agora, não é uma coisa que me chama muito. E eu gosto muito de Rogue One. Só que eu não lembro de nada, né? Eu lembro que eu vi no cinema, achei fantástico, acho que se eu ver agora eu vou gostar bastante. E aí eu resolvi ver Andor justamente porque a Bárbara, né, gente, que eu tava assistindo o vídeo, recomendou num vídeo de favoritos dela. Tem 2 séries que ela recomendou. Eu vou colocar o canal dela aqui embaixo. Eu gosto muito do canal dela, eu descobri do ano passado pra cá e eu tô assistindo bastante os vídeos dela. Acho ela uma pessoa muito crítica, né? Então é bem legal, ela trabalha como jornalista. E aí, ela recomendou Andor justamente porque ela também não tava assistindo muitas mais coisas de Star Wars. E eu falei, vamos tentar, né? Eu tentei ver Mandalorian na época, eu acho que eu cheguei a ver, se não a primeira temporada inteira, boa parte.
E aí, eu gostei bastante. Eu vi 3 episódios, eu preciso continuar pra dar uma opinião mais formada. Mas eu gostei porque tem um fundo político que Star Wars sempre tem, mas eu acho que nesse daqui é mais pungente do que outras séries que eu vi. Eu acho que é uma série um pouquinho mais adulta do que as outras séries e outros conteúdos de Star Wars. E isso, não que isso seja um grande ponto positivo, mas eu acho que nesse caso, pra mim, foi. E aí é isso, eu gosto muito do ator, é o Diego Luna, se eu não me engano, eu acho ele um ótimo ator, um bom personagem. É uma série muito, assim, ficção científica, então bem nerdzinha, e eu acho que eu tô voltando um pouquinho, depois que eu comecei a ler The Way of Kings, tô voltando pra essa minha era de ler e consumir muita coisa de fantasia, ficção científica. Eu tenho outra coisa de ficção científica pra recomendar pra vocês, e então tô curtindo Andor também. Eu não lembro se eu comentei já nesse vlog em algum momento, nesse vídeo, mas eu voltei a ver Gilmore Girls. Eu sempre tô vendo Gilmore Girls, mas finalmente entrou pra um serviço de streaming que não é Netflix, porque eu não tenho Netflix há um tempinho, não tô assinando, né? E eu assino, só que eu assino a HBO. E a HBO entrou Gilmore Girls, e aí eu tô revendo desde a primeira temporada, a partir do episódio de aniversário da Rory. Eu já assisti uns 4, 5 episódios, isso foi nessa quarta-feira, hoje é domingo e eu já vi vários. Porque eu gosto muito, é muito aconchegante, eu adoro as personagens. Toda vez que eu assisto, agora porque eu já sei as histórias assim de cor salteado, eu reparo em coisas novas e tá frio, então é mais aconchegante ainda. Outra série que eu vi 3 episódios e pretendo continuar, também recomendado pela Bárbara, foi uma série que eu nunca tinha escutado falar, que chama Friday Night Lights, que é uma série dos anos 2000, 2006, assim, a época de Gilmore Girls, inclusive, e é uma série que se passa numa cidade pequena do Texas, se eu não me engano, mas é uma cidade pequena do interior do sul dos Estados Unidos, e toda essa cidade gira em torno do time de futebol americano escolar dessa comunidade. E, assim, eu sempre gostei muito de séries de esportes, de filmes, de livros sobre esportes. Eu fiz atletismo quando eu era pré-adolescente e eu gosto muito de assistir esportes. Hoje em dia não pratico, mas penso em talvez voltar no futuro. É uma coisa que eu tô nessa vibe, assim, novos hobbies, manter o meu corpo ativo, fora do celular, fora de casa. Então é uma coisa que me interessa. Óbvio que eu não vou jogar futebol americano, e também não assisto muito dos reais, né? Mas eu gostei muito na série. A única questão que eu tenho é que essa série é gravada meio como se ela fosse documentário, uma coisa meio The Office, só que numa série de drama. E eu fico genuinamente tonta assistindo a série, sabe? Eu fico meio... Os movimentos de câmera são muito rápidos e eu acho que por ter esse peso emocional ali também na série, me deixa um pouco cansada. Eu não consigo, é uma série que eu não consigo ver um episódio atrás do outro, mas eu acho isso bom também porque é uma série daquelas séries com 40 minutos. Eu acho que são poucos episódios por temporadas, mas a série é longa, bem pequenos 2000 mesmo. Então eu tô gostando, assim, é um assunto que me interessa, mas também não tenho aquela super opinião formada ainda. Assim como Lost, que é outra série também dessa época que eu comecei, só que Lost eu comecei gostando muito dos primeiros episódios, mas não sei se eu vou voltar, gente. Eu acho que eu cheguei até a comentar aqui no canal, não tenho certeza, mas o meu pai gosta muito de Lost e eu comecei a rever, ele já tá anos-luz na minha frente, revendo também. Ele viu que eu tava revendo, foi rever comigo e já me passou de novo, porque eu acho que Lost, eu não me interessei tanto pelos personagens, e é uma série muito de personagem. Principalmente nessa primeira temporada, que você tá conhecendo a história de cada um, que é esse grupo de pessoas que cai numa ilha, num acidente de avião, e essa ilha é meio estranha, tem tipo uns monstros, umas coisas esquisitas, e você vai acompanhando o passado de cada um desses personagens e como isso influencia na maneira que eles vão interagir entre si. E aí eu não tô curtindo tanto, né? Eu não sei, não me pegou tanto, não sei se vou continuar. E a última série que eu tenho pra comentar com vocês, se eu tivesse gravado esse vídeo ontem, nem estaria aqui, porque eu comecei a ver ontem. Lembra que eu falei que meu pai gosta bastante de filmes dos anos 70 e 80? Um dos filmes que a gente assistiu juntos, na verdade, eu tenho uma memória muito clara na minha mente, gente, da primeira vez que eu assisti Alien. O filme de 1979, do Ridley Scott, se eu não me engano, né, com a Sigourney Weaver. Eu sou apaixonada,
muito assim, provavelmente é o meu filme favorito de ficção científica, e é ficção científica com terror. Eu adoro o Xenomorfo, que é o monstro do Alien. Eu acho ele incrível, o design de personagem, e ele como monstro, ele me dá muito medo. E aí, lançou agora a série Alien Earth, na Disney Plus também. Vi o primeiro episódio ontem. Gostei muito das referências, assim, é muito fanservice, um pouquinho também ali. Mas eu gostei das referências ao Alien original, da nave, do grupo de personagens. E aí são vários pontos de história diferentes que a série tá acompanhando. Eu tô achando legal isso também. Que eu acho que é um pouco diferente do que eu ando vendo. Também eu não tava vendo muitas séries, né? Tô voltando pra isso agora. Mas é diferente você acompanhar pontos da história diferente, não segue a mesma coisa, assim, e eu acho que ele tá se arriscando, a série se arrisca um pouquinho nisso, e eu tô curtindo, assim. Já lançaram 2 episódios, tô pensando se eu vejo o segundo já hoje, ou se eu dou um tempinho entre eles, mas enfim, essas são as séries que eu tô assistindo. Eu queria comentar com vocês também, eu tô vendo aqui porque eu tô vendo no meu computador, de filmes. Eu assisti algumas coisas, filmes ainda é uma coisa que eu gosto de ver quando eu tô com um tempo mais considerável ali. Gosto muito de ir ao cinema também, então eu vi alguns filmes recentemente. Eu acho que eu comentei já nesse vlog, na parte que eu tava falando de livros, que eu assisti Suspiria, do Luca Guadagnino, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu já tinha tentado ver esse filme muito tempo atrás e eu lembro que não tava descendo, não tava gostando, não tava na vibe pra ver o filme nesse dia, e eu amo o Suspiria do Argento, né, eu sou apaixonada pelo Argento no geral, eu gosto muito dos filmes dele, eu gosto da estética, eu gosto das histórias meio bizarras, assim, e aí eu vi o Suspiria novo, gostei muito, assim, 5 estrelas, não mudaria nada, é um filme denso, é um filme longo, mas é um filme e que tem uma estética bem diferente do filme do Argento, né? Ele é bem mais com cores não tão vibrantes e com cenários mais chapados, mas eu gosto muito dele, eu gostei muito dele, né? Eu gosto muito da Dakota Johnson, que é a atriz principal, ela tá com aquele filme Materialistas agora no cinema, não sei se vou ver, não gosto muito do Vidas Passadas da mesma diretora, né, mas vou tentar dar uma chance, não sei se vejo no cinema ou em casa, mas vou ver porque eu gosto da Dakota, eu acho ela uma boa atriz, eu gosto dessas atuações mais quietas de certa forma, com pequenos trejeitos, que é uma coisa muito similar a Kristen Stewart, que é uma atriz que eu adoro também, apesar de muita gente não gostar, eu acho ela fantástica, é o tipo de atuação, como eu falei, que me agrada. E no Suspiria é isso, você tá acompanhando essa personagem, que ela vem dos Estados Unidos, ela vai pra Alemanha, Berlim, se eu não me engano, e aí lá ela estuda dança, só que essa escola de dança que ela é aceita é muito estranha, tem uma vibe ali esquisita, pesada, e é um negócio meio bruxa. Não é um negócio meio bruxa, são bruxas. E é muito bom, a trilha é legal, eu fiquei muito imersa na história. Aí, gente, eu assisti 2 filmes que estão na mostra do Sinusp. Se você mora em São Paulo, tem acesso ali à USP, assistam os filmes do Sinusp, trabalhei lá por 2 anos quase, e é fantástico, as mostras são muito bem pensadas. Agora tá rolando uma mostra que é a minha cara, que é a mostra Nada Acontece, são filmes assim que nada acontece, sobre o cotidiano, vocês sabem que eu amo esse tema se você tá no canal há mais tempo. E aí eu vi 2 filmes, era um curta e um filme da Chantal Akerman. Eu gosto bastante da Chantal, apesar de ter visto poucas coisas dela. Eu vi News from Home, que é Notícias de Casa. Eu lembro que eu vi na pandemia e foi muito marcante, porque é um filme dessa diretora. Eu não lembro exatamente de que país a Chantal mas ela foi pra Nova York, se eu não me engano, para os Estados Unidos estudar lá. E aí o News from Home, Notícias de Casa, ela vai filmando a cidade enquanto ela lê cartas que ela e a mãe trocavam entre si. Lindo, lindo, ela é da Bélgica. E aí eu gosto muito dela. E aí o filme que eu vi é um filme assim, que não é pra todo mundo. Teve gente que saiu do cinema, teve gente que não curtiu realmente, que foi... Eu acho que em português é Eu, Tu e Ela, o nome do filme. Eu, Tu, Ele e Ela. Filme bem assim, uma coisa meio experimental também, né, e depois ele vai tomando mais forma, mas ele é um filme que começa com essa personagem num quarto,
assim, totalmente numa crise após um término, a gente entende que é após um término, né, de relacionamento, e aí ela jogada no quarto, escrevendo carta e comendo mal, e enfim, assim, bem desconfortável, bem paradão, mas os filmes da Chantal, o que me agrada neles, que é, apesar deles terem essa coisa de você sentir o tempo passar, é um filme curto, mas que parecem horas, porque os acontecimentos são em um ritmo diferente do que a gente tá acostumado no cinema, eles me entretêm muito no sentido de que eu fico vidrada no que tá acontecendo, e ela, assim, eu me identifico muito com essa coisa meio da experiência feminina ali que ela tá trazendo. Depois ela sai desse quarto e vai parecendo que ela tá, tipo, num filme de road trip, né? Um filme de viagem, quase, que ela vai passando de um cenário pra outro com uma personagem, poucos personagens, né? Só tem um cara e depois uma moça, né, que ela tem um relacionamento ali. Então é um filme, assim, que realmente não é pra todo mundo, mas me agrada bastante esse tipo de cinema. Falei um pouquinho sobre isso no Letterboxd. E também tinha um curta que passou na mesma sessão, que é só ela deitada na cama e a câmera passando por um quarto. O curta eu acho que chama O Quarto, ou alguma coisa assim. E muito bom também. Eu acho que tô nessa vibe fora das redes, passar mais tempo refletindo no ócio, então é um tema que tá me agradando. Além desses filmes, eu assisti The Fugitive, que é um filme com Harrison Ford, também filme de pai, vi com meu pai, inclusive. Um filme dos anos 90, que o Harrison Ford é acusado de matar a esposa, só que ele fala que não foi ele. A gente meio que desde o começo já fica meio crente que realmente não foi ele, e aí ele tá fugindo da polícia e tentando provar que não foi ele. Então é um filme bem... Assim, na hora que eu assisti eu falei, cara, eu gostei muito desse filme, e o jeito com que a história é conduzida, os personagens interagem, principalmente o cara do FBI que tá caçando ele, como eles dois vão ter os embates entre eles, me lembrou muito Duro de Matar, que é outro filme de ação que eu amo de paixão. E um dos roteiristas é o roteirista de Duro de Matar. Então, se você gosta, você vai curtir também. Então, eu precisava recomendar. Adoro filmes dos anos 90. Eu acho que eles são muito diretos, eles têm uma edição muito direta, muito práticos de certa forma, então eu gosto. Eles não têm estéticas muito inovadoras, sabe? Principalmente esses mainstream dos Estados Unidos, mas me agrada, me traz um conforto, me lembra a sessão da tarde e lembra assistir filmes com meu pai, né? Então eu gostei bastante também. E aí eu vi Premonição 3 e adorei, meu Premonição favorito. Eu tô vendo os filmes de Premonição com o intuito de chegar no último que lançou, não vou ver no cinema, já deve estar saindo do cinema, mas assim, primeiro Premonição 1 acho ok, filme que apresenta um conceito divertido, essa coisa você tem uma premonição, foge do acidente e aí você tá condenado a morrer porque você fugiu da morte, né? É meio isso, né? A mitologia do Premonição. O segundo, legal também, assisti recentemente, achei divertido, mas o terceiro, gente, que é com a Mary Elizabeth, eu acho que é esse o nome dela, que ela tá no Scott Pilgrim, muito bom, os atores são bons, as mortes são engraçadas, divertidas de acompanhar, se passa, os cenários são legais, né, o primeiro cenário do filme, que é a premonição mesmo, é num parque de diversão, então é muito legal. Adorei esse filme, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia e eu realmente acho que ele cumpre o que ele promete e é além de todos os outros da franquia. Vou assistir os próximos, eu sei que o 4 e o 5 são muito ruins, pelo que falam, mas vai que eu gosto, né? E eu vou ver o 6, que é o lançamento, provavelmente. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar de filme com vocês. Quero muito assistir Weapons, quase assisti ontem, mas eu tava com dor de cabeça no fim de dia que não rolou, que é o A Hora do Mal, do mesmo diretor de Barbarian. Acho que vou gostar muito desse filme, tô com muita expectativa porque as pessoas estão falando muito bem. E eu já tô, como eu falei, entrando na vibe do horror, tá chegando, se aproximando um pouquinho de outubro, eu já começo a querer ler e ver e ouvir histórias de horror. Então, esse provavelmente vai ser o próximo filme que eu vou assistir. Sobre cinema, me acompanho no Letterboxd, que apesar de que nos últimos tempos eu não tava fazendo muitas resenhas, comentários, agora eu voltei um pouquinho, né? E eu acho que de filmes era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Gente, a última coisa que eu acho que eu tenho pra falar, mais dois assuntos. Primeiro são jogos. Agora que eu tô com esse tempo mais livre, tô tentando encher a minha vida de outras coisas que não redes sociais, eu voltei a jogar The Sims. E eu jogo The Sims desde que eu sou
criancinha, assim, naquele computador branco, sabe? Eu tinha os DVDs, tudo pirata. Hoje em dia eu tenho na Steam, né? O The Sims 3, que é o que eu jogo atualmente. The Sims 3 Vida Universitária, é a única expansão que eu tenho. Comprei, ó, há muito tempo atrás. E eu jogo muito. Ontem à noite, passei fácil umas 3, 4 horas jogando. E o que acontece? The Sims você já conhece, já cheguei a comentar aqui no canal antes, mas eu tô afim de experimentar outros jogos. E, na verdade, essa parte do vlog é um pedido de recomendação. Eu não sei se eu sou muito dos cozy games, né, dos joguinhos aconchegantes. Tava em promoção esses dias, eu vi na Steam, quase comprei alguns ali, coloquei alguns na minha listinha, vou colocar aqui na tela, talvez, a imagem deles, porque eu queria pedir recomendação pra vocês. Eu gosto muito de jogos que simulam vida, simuladores de vida, eu acho o nome mesmo, igual The Sims. Eu tô doida pro Paralives, que vai ser um jogo que eu já ouvia falar há muito tempo e parece que vai sair esse ano, que é um jogo independente muito parecido com The Sims, então eu tô muito ansiosa, eu acho que tô com medo de ser muito caro, mas eu vou tentar comprar quando eles lançarem, eu acho que vai sair lá pra dezembro desse ano. E é isso, pro jogo eu não tenho muito o que falar, é mais um pedido de recomendação mesmo. E terminando agora o vídeo, eu tô num momento que eu escuto muita música. São horas e horas no Spotify por mês escutando música, mas eu tô um pouco cansada, sabe? Tá me dando um negócio, assim, porque também é aquela coisa de ouvir as mesmas músicas. Ontem, por exemplo, eu tava ouvindo bastante música brasileira, que não é algo que eu faço com tanta frequência. Eu tava escutando bastante Rita Lee, por exemplo, porque eu vim numa carona de São Paulo pra cá que o moço tava escutando muito Rita Lee, e aí eu resolvi escutar. Mas eu tô num momento que eu tô voltando pro podcast. Eu nunca fui muito, na verdade, do podcast. Eu já vi podcasts pontuais, como aquele Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Eu vi anos atrás, eu acho fantástico. Eu sou um pouquinho do True Crime, eu escuto o Modus Operandi de vez em quando, mas eu queria uma coisa diferente. E aí, também por recomendação da Bárbara, eu passei a escutar o Salvei Podcast, que é esse aqui, não sei se vocês conseguem ver. Mas o Salvei são duas apresentadoras, elas sempre têm uma terceira convidada mulher, pelo que eu entendi, e aí elas falam o que eu tô fazendo aqui com vocês agora. Elas recomendam livros, séries ou coisas que elas estão assistindo, coisas que elas estão lendo e o que elas estão ouvindo. E eu assisti um episódio inteiro, 50 minutos, isso era muito raro pra mim, conseguir assistir um episódio inteiro de algo assim, e eu curti muito, então eu queria recomendar e queria pedir recomendações, porque eu acho muito difícil encontrar podcast, gente. Eu acho difícil mesmo, assim, encontrar coisas que eu vou gostar. Tô gostando desse estilo, gosto de podcasts apresentados por mulheres, queria muito acompanhar podcasts de notícias, mas é difícil encontrar também com um viés ali parecido com a minha orientação política, né? Então eu acho que tem isso também, e eu queria recomendações de vocês, o que vocês escutam de podcasts, porque como eu tô ficando menos em rede social, eu tô me sentindo um pouco alienada, não totalmente, porque sinceramente eu acho que nas redes sociais a gente acompanha notícias de um jeito que me incomoda muito, muito sensacionalista, muito 880, muito sem nuances. Então eu tô nessa vibe de procurar revistas, sites também, mas eu acho que podcast seria um bom meio de eu consumir notícias, sabe? Eu gosto de notícias que tem uma análise por trás, sabe? Eu não gosto só de ouvir, isso aconteceu. Eu gosto de ter um especialista ali falando, ou uma análise daquilo num contexto geral pra eu conseguir me antenar também, né? Então, queria pedir essas recomendações também de podcasts pra vocês. E bom, gente, era basicamente isso. Fazia, assim, anos que eu não gravava um vídeo nesse estilo. Eu queria saber se vocês curtiram, que pode ser que uma coisa que eu faça com mais frequência, venho aqui a cada 2 meses comentar um pouquinho com vocês o que eu tô lendo. Os vlogs não vão parar, as resenhas também não, mas talvez seja um vídeo que seja interessante de ter de vez em quando, né? Não sei se eu anotei mais alguma coisa pra falar com vocês. É isso, eu tô passando mais tempo ouvindo música, lendo com a minha família, com os meus gatos, fazendo coisas que estavam paradas há muito tempo, e tudo isso porque eu saí das redes sociais e tô saindo. Sinceramente, ontem eu não sei se eu cheguei a colocar nesse vlog, eu tirei umas fotos e resolvi postar e já me deixou mal, sério. Eu fiquei com a sensação esquisita, querendo entrar no Instagram toda hora, e aí eu postei no Substack, depois eu fiquei me sentindo assim, com um sentimento estranho. Então essa exposição tá ficando cada vez mais difícil pra mim, sabe? Exposição da minha imagem, só pela exposição, eu não sei, eu tô criando relações diferentes com isso. O canal realmente é o único local que... O canal e o Tumblr e o Pinterest são os locais que eu me sinto bem na internet. Fora isso, a minha vida
tá passando a acontecer totalmente fora. Espero continuar, conseguir manter assim, porque me faz muito melhor, muito bem, né? E é isso. Tô indo marcando minhas trilhas pra quando o tempo esquentar, porque eu também não consigo fazer muita trilha agora no inverno. Tentando ter uma vida mais ativa de esportes, participar de clubes, hobbies. É isso, eu acho que esse era o tema um pouco do vídeo. Agora terminando a faculdade, buscando um lugar diferente pra morar em São Paulo e a vida adulta, né? Eu acho que é muito doido pra mim ter um canal há tantos anos, desde que eu era pré-adolescente, porque eu vejo... Esses dias eu peguei pra ver o primeiro vídeo que eu gravei pra esse canal, gente. A Mayara daquela época nunca imaginaria onde ela está hoje, sabe? Então eu tento ser... É um papo meio assim, mas eu tento ser muito grata por tudo que aconteceu e acontece na minha vida e tento viver ela bem. E temos problemas todos os dias quase, mas de qualquer forma, todo momento muito bom. E queria compartilhar com vocês e queria escutar sobre o que vocês estão lendo, como é que anda a vida, o que vocês estão fazendo, se é que vocês estão fazendo também alguma coisa pra diminuir tempo em rede social, que eu acho muito importante, mas pra mim, não sei se pros outros. E continuo escrevendo também, meus hábitos de escrita, faz um tempinho, né, já que eu sou muito da escrita só pra mim. Talvez eu volte pro Substack, eu tenho 2 textos lá do começo do ano, de fevereiro, o último. Então vamos ver como vai ser o futuro. Continuo me acompanhando nesses locais, no Instagram vou estar menos ativa, mas vou permanecer por esses outros. E até o próximo vídeo. Tchau!